Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você nesta tarde, onde nós estudaremos mais uma porção da palavra do Senhor e graças a Deus por isso. Hoje, nessa live, nós estudaremos sobre o crente e a igreja. Qual é a relação do crente com a igreja? Será que eu, como crente, eu posso não ir mais para a igreja? Ou será que eu devo ir para a igreja? Será que eu vou demonstrar que eu realmente sou crente indo para a igreja ou eu posso ficar em casa? Olha, meus irmãos, infelizmente nós vivemos numa era onde um número de pessoas tem crescido muito. E esse grupo, eles se chamam de desigrejados. Já ouviu falar desses desigrejados? Eu espero que você não faça parte desse grupo. Os desigrejados são aqueles que pensam que eu não preciso de igreja. Eu já sou a igreja de Deus, eu sozinho em casa posso fazer os meus cultos para Deus, a minha vida é um culto para Deus, eu não preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso sentar num banco para ouvir o que o pastor está falando, não preciso estar ali com aquele grupo de crentes cantando louvores para Deus, não preciso ter nenhum compromisso com a igreja local, eu posso ser crente aonde eu estiver, se eu vou na padaria eu já estou cultuando a Deus e sendo crente lá, se eu for no mercado, lá eu já estou cultuando a Deus e sendo crente lá. Eu sou um desigrejado, não preciso de igreja local. Infelizmente, esse grupo de pessoas tem crescido bastante e eles não têm apoio bíblico nenhum para serem desigrejados, para viver fora da igreja, fora da comunhão com os irmãos, fora do culto público, fora da igreja local. A Bíblia não dá apoio nenhum, mas infelizmente é um grupo que tem crescido bastante. São também chamados de os crentes de internet, que você também não faça parte desse grupo. Olha, meus irmãos, a internet é uma bênção, se nós soubermos usar. É uma bênção porque quando você está doente e você está impossibilitado de ir para a igreja, você pode assistir os cultos dentro da sua casa. Você abre o seu aparelho, o seu celular, liga a sua TV, liga o seu computador e ali você pode então ali diminuir esta falta, né? Já que você não pode estar presencialmente no culto, você então ali assiste na sua casa. É uma bênção para os irmãos idosos que não podem ir para a igreja, para aqueles irmãos que têm alguma enfermidade que impossibilita que eles estejam na igreja local. É uma bênção porque dentro de casa eles podem assistir o culto. Mas, meus irmãos, pode se transformar num laço para aquelas pessoas que podem estar na igreja, para aquelas pessoas que têm saúde, para aquelas pessoas que podem estar numa igreja local, mas escolhem estar em casa. Por quê? Eu estou no conforto da minha casa, lá na igreja eu não preciso conversar com ninguém, não preciso prestar contas com ninguém, eu posso estar em casa e o pastor, ele não precisa saber da minha vida, das minhas dificuldades, eu não preciso prestar contas para ele não vai ficar sabendo dos meus pecados, não vai me corrigir porque eu vou viver a minha vida em casa e eu sou um crente de internet. Isso é um perigo muito grande, então perceba, pode ser uma grande bênção para muitas pessoas, mas a internet também pode ser um laço se você não sabe usar ou se você faz mau uso dela. E infelizmente existem os crentes de internet, que podem estar na igreja, mas preferem e escolhem não estar. Meus irmãos, surgiu também uma frase para demonstrar os crentes não praticantes. Isso nós ouvimos dos católicos, né? Então, existe os católicos praticantes e aquele que se denomina católico não praticante. O católico não praticante é aquele que não vai para a missa, não vai lá para a igreja, talvez só vai em algum momento específico do ano ali para a sua consciência talvez ser um pouco aliviada. É o católico não praticante. Infelizmente, esta frase passou a ser também aplicada para alguns crentes, né? O crente não praticante. O crente não praticante é aquele que não vai para a igreja, aquele que não pratica a palavra de Deus. Olha, não existe, né? Crente não praticante não combina, porque crente que é crente, ele pratica a palavra do Senhor. Não existe crente não praticante. É algo que não combina, é algo que não se encaixa, mas infelizmente foi uma frase que está sendo aplicada e algumas pessoas se autodenominam dessa maneira. Meus irmãos, nós iremos aqui
qual é a relação do crente com a igreja? Eu não posso dizer que eu sou crente se eu prefiro não estar na igreja. É a mesma coisa se eu fosse um jogador de futebol. Já pensou, eu chego para você e falo, não, eu sou um jogador de futebol, sou profissional, eu jogo bola, eu sou um jogador, mas você nunca me vê entrando no campo, você nunca me vê entrando no estádio e jogando bola lá. Como que você vai acreditar que eu sou um jogador de futebol se eu não vou para o campo jogar bola? É a mesma coisa do crente. Como você vai acreditar que eu sou realmente crente se você não ver as minhas boas obras? Se você não enxerga eu dentro de uma igreja, cultuando ao meu Deus, aprendendo do meu Deus, em comunhão com os meus irmãos? É algo que está ali fora de si. Então, coisas que não se combinam. Se eu digo que sou crente, mas não vou para a igreja, você vai ficar então, como ele pode dizer que é crente se ele não pratica aquilo que a Bíblia está dizendo? Meus irmãos, por que frequentar os cultos? Por que ser membro de uma igreja local? Por que me batizar e fazer parte de uma igreja local? Primeiro, é uma ordem do Senhor. Deus manda. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 10, versículo 25. É um versículo conhecido de todo mundo. Tudo que eu vou falar aqui são coisas básicas que todo mundo sabe, mas nem todo mundo obedece. Olha só o que diz aí Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixemos de congregar. Meus irmãos, uma frase muito conhecida, um versículo muito conhecido, todo mundo sabe que esse versículo existe, todo mundo sabe que isso é ordem do Senhor, mas nem todo mundo obedece. Tem se tornado comum não congregar, e a palavra de Deus diz: não deixemos de congregar. Por que frequentar? Porque é uma ordem do Senhor. Por que frequentar os cultos de uma igreja local? É porque ali nós temos o crescimento espiritual. A palavra de Deus nos ensina que junto com os irmãos, cada um usando o seu dom, nós vamos promovendo o nosso crescimento espiritual. Isso está lá em Efésios, capítulo 4, claramente Paulo explicando por que frequentar os cultos. Ordem do Senhor, você vai crescer espiritualmente, é ali que você vai estar com os seus irmãos, aprendendo da palavra do Senhor, usando os seus dons, contribuindo para o desenvolvimento do corpo, que é a igreja. Meus irmãos, o nosso relacionamento com a igreja local é de frequentar, é palavra do Senhor. Outra coisa, nós não podemos desprezar a igreja. Por que nós não podemos desprezar a igreja? Porque ela pertence ao Senhor. Foi Jesus Cristo quem instituiu a igreja, foi Ele quem criou a igreja. Olha, nós não podemos desprezar a igreja, como muitas pessoas têm feito. Estão desprezando a igreja, só falando mal da igreja, só apontando erros da igreja, e a igreja é errada, a igreja faz isso, a igreja faz aquilo, o pastor é errado e tudo. Só sabe apontar os erros, mas a palavra de Deus diz que nós não podemos desprezar a igreja. A palavra de Deus, quando se direciona à igreja de Cristo, fala a igreja gloriosa. Olha só, é dessa maneira que Deus, Ele trata os filhos dele, a igreja gloriosa. Por que nós não podemos desprezar a igreja? Porque ela pertence a Cristo. Olha só o que Jesus, Ele diz em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16, o versículo 18, diz assim, Mateus 16, 18. Também eu te digo, Jesus falando, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus diz aqui? Eu edificarei a minha igreja. Aqui, fazendo um parênteses, é interessante notar que Jesus ele diz sobre a igreja, eu vou edificar a igreja. Você percebeu o tempo verbal dessas palavras de Jesus? Está no futuro. Eu edificarei a minha igreja, eu ainda vou fazer a minha igreja, eu ainda vou edificar a minha igreja. Isso nos ensina que a igreja não existia no Antigo Testamento. Então nós devemos fazer uma diferenciação. Os salvos do Antigo Testamento não pertencem à igreja. A igreja não existia no Antigo Testamento. Ou Jesus Cristo errou na sua palavra, porque ele disse, eu vou edificar a minha igreja ainda. A igreja não existe, a igreja não existia no passado, ela vai passar a existir. E nós sabemos que ela começou a existir em Atos capítulo
capítulo 2, quando o Espírito Santo desce. Então, para a gente fazer essa diferenciação, Israel não é igreja e igreja não é Israel. Os salvos do Antigo Testamento, os salvos da nação de Israel do Antigo Testamento não fazem parte da igreja. Então a gente tem que fazer essa diferenciação, porque Jesus disse aqui nesse tempo que ele estava aqui na terra, no seu ministério, eu edificarei ainda a minha igreja. Então isso significa que a igreja não existia no passado. Mas a quem a igreja pertence? A Jesus Cristo. Olha só o que diz também Atos, capítulo 20, versículo 28. E aqui Paulo conversando com a liderança da igreja de Éfeso, trazendo algumas instruções para eles estavam na cidade de Mileto. Olha só o que Paulo diz aqui no versículo 28 do capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Olha só, Jesus Cristo, ele comprou a igreja com o seu próprio sangue. A quem a igreja pertence? A Cristo. Quem edificou a igreja? A Cristo. Então não despreze aquilo que Cristo valoriza. Não despreze aquilo que Cristo criou. Não despreze aquilo que Cristo comprou. Não despreze a igreja, porque Cristo não a despreza. Cristo valoriza a igreja porque ela pertence a Ele. Ele é o cabeça da igreja, o cabeça do corpo. Como você, um mero mortal, vai começar a desprezar aquilo que Deus valoriza. Se Deus valoriza, você tem que valorizar. Se Deus despreza, como Ele despreza o pecado, você precisa desprezar. Se alinhe à vontade de Deus, mas não lute contra Deus e não vá contra os valores que Deus Ele valoriza e que Deus Ele nos passa. Meus irmãos, pensando nisso, que nós devemos frequentar o culto, nós devemos frequentar uma igreja local, ser membros de uma igreja local. Pensando nisso, que nós não devemos desprezar a igreja, nós devemos pensar também qual então o nosso compromisso com a igreja. Qual então o nosso compromisso com a igreja local? São vários, mas nós podemos citar apenas alguns aqui, pensando também no nosso tempo. Primeiro, o meu compromisso com a igreja local é, primeiro, estar em submissão aos pastores que Deus colocou na igreja. Isso é palavra do Senhor, não é imposição minha como pastor aqui dentro dessa igreja, não é uma imposição minha para os membros, mas o que a palavra de Deus diz? É Deus quem está falando, não é o pastor Rodrigo, mas é a Bíblia que diz. Olha só o que diz lá Hebreus capítulo 13, versículo 17. Eu não gosto da igreja porque eu tenho que me submeter ao pastor e eu não concordo com isso. Bom, infelizmente você não está concordando com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, porque Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei, olha só, submetam-se, né? Obedecei aos vossos guias, aos vossos pastores, e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Obedecei e sede submissos, para que o pastor da sua igreja possa fazer um bom trabalho, para que ele não faça esse trabalho com aflição, e olha só, que você não seja um motivo de aflição, que você não seja um motivo de pedra de tropeço, atrapalhando o ministério pastoral do pastor da sua igreja. Mas o que a palavra de Deus diz? Olha, obedeça e sede submisso. E contribua para que esse trabalho, esse ministério possa estar avançando e seja um trabalho abençoador, seja um trabalho de alegria, que não seja um trabalho de tristeza, e que você não seja motivo de tristeza, mas que você seja uma ovelha de boa lã, que você seja uma ovelha que dê alegria para a sua igreja, para a sua congregação, para a igreja a qual você faz parte. Esse é um dos nossos compromissos com a igreja local, está em submissão ao pastor. O outro nosso compromisso é sobre o uso dos nossos dons. Meu irmão, você tem um dom. Você tem pelo menos um dom. Você não pode dizer que você não tem nenhum dom, que Deus se esqueceu de você, que Deus não deu dom para você. Não, a palavra de Deus diz que todos nós temos dons, presentes espirituais,
as quais Deus nos deu, habilidades para que você possa usar na igreja. Você tem um ou mais, mas você não pode dizer que não tem nenhum. E nós temos essa responsabilidade. Olha só o que diz a carta de Pedro. Pedro, nós veremos aqui 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, o que diz aqui? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bom despenseiro da multiforme graça de Deus. Olha só, servir uns aos outros. Como que você vai servir se você está em casa? Como que você vai servir uns aos outros se você não tem contato com os irmãos da igreja? Como você vai servir uns aos outros se você abraçou a ideia de desigrejado, de crente de internet? Você não consegue servir a qual você não tem contato. Você não serve as pessoas se você não consegue tocar nela, se você não consegue se comunicar com ela. Se você não consegue dar um abraço nessa pessoa, você não vai conseguir servir estando em casa. Você precisa ter contato, as pessoas precisam sentir segurança em você. Você em casa não passa segurança para ninguém nem te conhece, não sabe o que você pensa, a sua doutrina, o que você defende, o que você faz da sua vida, não sabe nem se você faz boas obras ou más obras. O que está sendo mostrado é que você não quer participar da igreja. Então, ninguém vai ter confiança em você. O que a palavra de Deus diz? Servir uns aos outros com dons. Então, nós temos esse compromisso e você vai prestar contas diante de Deus. E o dom que eu te dei? E aquela habilidade espiritual que eu te dei? Bom, eu te dei o dom do ensino, eu te dei o dom do socorro, te dei o dom do ministério. Olha só, eu te dei vários dons e Deus vai cobrar isso de você. O que você fez com o dom? Eu enterrei, fiquei em casa apenas assistindo os cultos pela internet, podendo estar na igreja. Tinha saúde, tinha como ir para a igreja, poderia pegar ônibus, poderia ir a pé, a igreja é perto da minha casa, poderia pegar o carro, mas preferi apenas ficar em casa. Fui um desigrejado, enterrei o dom que o Senhor me concedeu. Que você não receba um puxão de orelha no tribunal de Cristo, mas que você possa ganhar galardões, coroas, porque você fez um bom uso do dom que Deus concedeu para você. É uma das suas responsabilidades, o compromisso que você tem com a igreja local. Mais um compromisso também, nós temos também o compromisso financeiro. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos devolver para Deus em forma de gratidão uma porção daquilo que Ele nos deu. E aí é onde nós devolvemos 10%. Então a palavra de Deus nos ensina a questão do dízimo, a questão das ofertas, onde nós devolvemos para Deus em forma de gratidão. Senhor, eu sou tão grato ao Senhor pelo meu salário que caiu, que eu já estou tirando, a primeira coisa que eu estou fazendo, tirar a primícia, e eu estou tirando essa porção, estou devolvendo para o Senhor, devolvendo para a sua casa, para que esse dinheiro possa ser usado para a obra do Senhor, aplicado na igreja local, aplicado na obra missionária, aplicado no seu reino. E eu estou com o coração agradecido. E daí, se você quiser ir além, é sua liberdade. Deus, ele fala sobre ofertas. Não, e eu quero ir além, eu quero dar um pouco mais. Eu quero abençoar esse missionário, eu quero abençoar esse campo missionário, eu quero abençoar essa igreja local, quero abençoar essa congregação. Olha só, você tem liberdade, Deus abençoa a sua vida. Mas, infelizmente, nós vivemos numa era onde a ganância tem adentrado os corações de muitas pessoas. As pessoas sabem que é bíblico você fazer a sua contribuição financeira, mas muitas vezes você pergunta, e você faz? Não faço, nunca mais dei o meu dízimo, devolvi o meu dízimo, ofertas para a igreja, nunca mais fiz isso. A palavra de Deus nos ensina que nós temos esse compromisso também com a casa do Senhor. Nós temos esse compromisso com a igreja local. Nós temos esse compromisso com Deus, esse compromisso com o reino, de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu. Você tem saúde para trabalhar, você tem um emprego, você tem um salário que está entrando. Muitas vezes a gente pensa, mas é muito pouco. Mas é aquilo que você tem, é Deus que está dando, está abençoando. E nós podemos, na sua liberdade, devolver para Deus uma porção em forma de gratidão, em forma de agradecer a fidelidade do Senhor e tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida. Meus irmãos, nisso, pensando aqui na contribuição financeira, existe um paradoxo. E eu achei bastante interessante, algo que eu li num livro, ele mostrou esse paradoxo da contribuição financeira. Olha, vamos supor que você tenha R$100. Se você, então,
pega 10 reais desses 100 que você ganhou do seu salário do mês, e você pega 10 e devolve para Deus, quanto que você vai ficar? Você então vai ficar com 90 reais. Só que olha o paradoxo aqui. Mas esses 90 reais, ao longo prazo, esses 90, eles pagarão mais contas e atenderá melhor as minhas necessidades, melhor do que se eu tivesse retido todos os 100 reais para comigo. É um paradoxo. Olha, se eu tivesse retido, eu vou ficar com mais. Só que se eu entrego para Deus uma porção, aqui na explicação, 10 reais e fico com 90, esses 90 vão suprir as minhas necessidades muito melhor se eu tivesse retido 100. Infelizmente é isso que tem acontecido com muitos cristãos. Talvez está acontecendo com a sua vida. Você recebe, mas não devolve nada para Deus. E muitas vezes você se enxerga endividado, você se enxerga com dificuldades, você se enxerga na lama. Mas existe uma bênção, aqui eu não estou falando sobre prosperidade, eu não estou falando que Deus vai prosperar a sua vida e você vai ter sua casa e seu carro, não, isso não é pregação bíblica, isso é pregação diabólica, mas a palavra de Deus fala que Deus abençoa a fidelidade do seu povo, Deus ele honra a fidelidade do seu povo, e nós sabemos, e muitas pessoas já falaram isso, olha, eu estava passando dificuldade, mas quando eu fui fiel a Deus na contribuição financeira, as coisas melhoraram, é dinheiro saindo de mim, mas as coisas melhoraram, eu comecei a ter uma melhor administração do meu dinheiro, por quê? Deus honra aqueles que são fiéis. Olha, a palavra de Deus diz, faça prova de mim, e nós devemos dar esse passo de fé ao Senhor. Você não pode ser como um mar morto, eu sempre uso essa explicação, eu acho ela muito inteligente, muito interessante. Como que é o mar morto? Quando você olha para o mapa de Israel, você vai perceber que existe um mar morto, porque ele é morto, porque ele tem muita concentração de sal e não pode ter vida lá, não tem peixes nadando no mar morto. Muita concentração de sal. Mais interessante notar que ele só recebe água. O Rio Jordão está despejando toda a sua água, com todos os seus sais, todos os sais minerais ali, e ele tem uma grande concentração de sal. Por isso que a vida não surge no Mar Morto, e ele continua morto, porque ele não tem saída. Ele só está recebendo, mas não tem saída de água. Se tivesse saída, os sais começariam então a sair também, e a vida começaria a brotar no Mar Morto. Talvez você está como um Mar Morto porque você só está recebendo. Você recebe, mas não tem saída. Aquela saída de gratidão, aquela saída de generosidade, aquela saída onde você está devolvendo para Deus em forma de gratidão, em forma de amor, em forma de carinho, as bênçãos que Deus tem concedido para a sua vida. Então, não seja como um Mar Morto, onde apenas está recebendo e não tem a saída, mas produza vida na sua vida, onde Deus te abençoa, onde Deus dá e você devolve para Deus, que tenha saída na sua vida. Meus irmãos, essa é a live sobre o crente e a igreja. Qual é a nossa relação com a igreja? A nossa relação com a igreja é de frequentar, participar, estar presente, estar presencialmente presente e não desprezar a igreja porque Cristo valoriza ela e assumir os nossos compromissos com a igreja local. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que você seja uma bênção na sua igreja, que você faça parte de uma igreja local. Que Deus abençoe você e a sua casa.